Apesar de poucos motores serem populares atualmente, ao longo da história automotiva, muitos tipos de motor ousados e experimentais também entraram em produção. E aí, pessoal, Stipe aqui com uma lista dos carros com os motores mais insanos de todos os tempos. Vamos lá. Mercedes-AMG One. Vamos começar a lista com o santo graal do mundo automotivo, um carro com um motor de Fórmula 1 de verdade. Isso é algo tão difícil de se fazer que, até agora, apenas 4 fabricantes tentaram, e entre eles, só a Mercedes conseguiu fazer direito. Motores de Fórmula 1 não funcionam bem no mundo real, pois exigem muita refrigeração, o que complica ao parar no semáforo. Eles têm marcha lenta alta, geram muito CO2, duram pouco e não possuem motor de partida. Por isso, quando esses motores chegam a carros de rua legalizados, geralmente passam por mais mudanças que uma lagarta. Quero dizer, basta comparar o mesmo motor do carro de Fórmula 1 da Ferrari com o do Ferrari F50 de rua. Isso não é nada igual. E a mesma coisa aconteceu com o Carrera GT e o Beamer M5, mas o AMG One é uma história diferente. 7 anos depois de sua estreia, os alemães malucos finalmente descobriram como domesticar aquele motor 1.6 litro de F1 para uso nas ruas sem alterá-lo muito. Menos rotações, pré-aquecimento, catalisador e outros acessórios. Continua com o mesmo bloco e impulso elétrico. O tanque deve ser despressurizado antes de abastecer, senão pode explodir, exigindo refazer o motor após só 48 mil quilômetros. Eu sei que esse termo é usado o tempo todo, mas o AMG realmente é um carro de Fórmula 1 para as ruas. Mazda Riffle. E então tinha essa coisa, a picape com o motor rotativo da Mazda de 1974, ou como eles chamam, a Repu, ou seria Repu, Hip Repu. Até hoje, essa é a única caminhonete de fábrica com motor Wankel. Mas por quê? Porque a Mazda achou que isso iria vender. Spoiler, não vendeu. Porque na época, os carros americanos eram extremamente pouco confiáveis. Em média, um carro novo saía da fábrica com 25 defeitos. Não surpreende que carros japoneses dominassem o mercado americano pela qualidade antes mesmo da Mazda lançar o motor rotativo. Seu maior diferencial? Ele tinha apenas 1/3 das peças em comparação com um motor de pistão, então não quebrava tanto. Eu sei que parece engraçado hoje, mas na época, os motores Wankel eram opções mais confiáveis. Além disso, motor rotativo não era boa opção para uma caminhonete de trabalho, mesmo sendo pequena. Caso você não saiba, esses motores não geram muito torque, e o pouco que geram está todo no topo da faixa de rotações. Isso é péssimo se você precisa carregar algum peso na caçamba. Seria como escolher um pug para proteger sua casa, ele só iria despertar o melhor Ronaldo no invasor. Em resumo, é uma caminhonete inútil, mas as pessoas ainda gostam dela. Enfim, Citroën 2CV Sahara. O 2CV era simples, carroceria de lata, teto de tecido, motor pequeno nas rodas dianteiras e bancos de praça como assentos. Qualquer extra encareceria o carro, o que não era bom para um veículo projetado como melhoria aos cavalos. Seguindo essa lógica, o 2CV Sahara buscava o mesmo objetivo, mas em relação aos camelos. Naturalmente, para a região do Saara, ele precisava de tração nas 4 rodas, e a maneira como a Citroën fez isso foi simplesmente hilária. Você está pronto? Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Mas não é engraçado, não. Desenvolver um sistema de tração nas 4 rodas de verdade e depois refazer a engenharia do carro para encaixá-lo é algo caro, e caro não faz parte do dicionário do 2CV. Como resultado, o Sahara possui 2 chaves, tanques de combustível e caixas de câmbio conectadas à mesma alavanca, além de 2 motores ligados ao mesmo pedal do acelerador. 2 motores também trazem algumas vantagens. Se um falhar, o outro ainda pode te levar para casa. Também é possível alternar entre tração nas 4, dianteira ou traseira, apenas acionando as chaves. E por último, ainda tem a potência extra. Enquanto o 2CV normal chegava no máximo a 64 km por hora, o Sahara podia chegar a 105 km por hora, o que é uma experiência assustadora nesse carro que parece feito de papel alumínio. Ou talvez não. Qual seria o pior que poderia acontecer? Não é como se você fosse bater em uma árvore no deserto. Cadillac, V8, 6.4. Acho que a Cadillac viu o Sahara 2 e pensou, ei, que tal isso?
Em vez de ligar ou desligar todo o motor separado, por que não fazer o mesmo apenas com parte de um motor realmente grande? Essa é a ideia por trás do motor V864E. No papel, era uma ideia inteligente. O V8 funcionava com todos os cilindros quando exigia mais força, mas ao atingir velocidade de cruzeiro, o módulo de comando desativava alguns cilindros, tornando-o um V6 ou até um V4. Isso economiza muito combustível sem perder potência. É uma vitória. Não surpreende que a Cadillac tenha deixado outros motores ao lançar o 864 Pena que não deu certo. Parece bom, mas não funciona. O módulo do computador não conseguia acompanhar as condições mutáveis do mundo real, às vezes reagindo tarde ou em certas velocidades. Ele simplesmente ficava confuso sobre quantos cilindros deveriam estar ativos, alternando entre 4, 6 ou 8 vezes demais. Dirigir o iate de estrada Caddy de 1981 estava longe de ser elegante. Eles eram bruscos e, na maior parte do tempo, soavam quebrados. Não surpreende que um ano depois o V864 já fosse passado. A indústria aprendeu com esse fracasso e hoje a desativação funciona em motores desde o 3 cilindros da Ford até o V12 da Lamborghini. Obrigado, Cadillac. Volkswagen Passat W8. E agora, um dos carros mais sem graça, mais esquecíveis e mais entediantes já feitos. A 5ª geração do VW Passat. Ei, pessoal, aqui é o Zack. Sério, se esse carro fosse um tempero, seria mais parecido com farinha. Era só um carro comum, com 2 opções de carroceria, 4 rodas e diversos motores de 4 ou 6 cilindros, gasolina ou diesel, iguais aos de outros modelos do grupo VW. Basicamente nada de especial, exceto por este aqui. O Passat W8 é um dos carros mais insanos e ridículos já feitos. É o único carro já produzido com um motor de 8 cilindros em W. E esse fato por si só envergonha outros fabricantes. A Rolls, por exemplo, faria um Phantom V16 totalmente funcional e depois o colocaria em um museu. Já os chefes da Volkswagen, por outro lado, provavelmente deram uma cheirada e mentiram descaradamente. E então disseram, dane-se, vamos colocar isso em produção. Então, o que há de tão insano em um W8? Sabe, é uma versão reduzida do W16 do Veyron e do W12 da Bentley. Pensa nisso. W8 mais W4 mais um par de turbos e você tem um Bentley, outro VW e um par de turbos, e agora você tem um Bugatti. É uma simplificação exagerada, mas você entendeu a ideia. Então, quão bom é o motor reduzido do Veyron? Bem, ele é compacto e suave, e tem um som como nenhum outro na estrada. Mas os números não são seu ponto forte. Ele também era super complicado e não muito confiável. Mas olha, as garotas vão adorar saber que seu carro comum tem um motor de Bugatti. Me mata. Chrysler Turbina. Mas se você quisesse ficar realmente louco, tinha que ir de Chrysler. Eles já fizeram um carro com um motor a jato de verdade. Sim, um motor a jato. Comprime o ar, sopra em pás de ventilador que giram as rodas e movem o carro. É chamado de turbina, e apesar de ter sido produzido 55 vezes, esse carro do futuro era na verdade um protótipo de teste para sua tecnologia a jato. Mas a forma como a Chrysler fez esses testes foi no mínimo pouco ortodoxa. Eles entregaram 50 unidades para pessoas escolhidas aleatoriamente no país testarem como carros do dia a dia. Funcionou? Sim. Além de um leve barulho de aspirador de pó ao rodar e 0 vibrações vindas do motor, a turbina dirigia como um Chrysler comum dos anos 1950, tinha freios e transmissão normais, além de rodas circulares. Os engenheiros se dedicaram para que esse carro agisse como um carro. Bem, ele fica em marcha lenta a 20.000 RPM e pode queimar qualquer combustível, óleo, tequila ou até perfume Chanel número 5. Por outro lado, não era preciso treinamento especial para operá-lo, e o veículo era muito confiável, dado o pequeno número de peças de um motor a jato. Mas a ausência desses carros nas ruas hoje em dia já mostra que o Chrysler Turbine não decolou. O motor a jato era caro demais para fabricar, e sua vantagem de usar qualquer combustível não era relevante quando o petróleo era muito barato. E também produzia CO2 como um avião a jato. Aposto que Taylor Swift adoraria ter um desses. Cai fora, Taylor. Enfim, é hora das menções honrosas. Vamos ver se você consegue adivinhar. E em primeiro lugar, Tucker 48. Lá vamos nós.
Mas o que superaria o carro a jato, você deve estar se perguntando? Esta coisa, o Tucker 48 que realmente entrou em produção e não foi apenas um protótipo. Era como um Tesla Model S dos anos 1940 pioneiro em vários recursos avançados para a época. Como este farol central que girava conforme as rodas viravam, ou os freios a disco, pneus sem câmara, barra de proteção integrada, para-brisa inquebrável e muito mais. O mais interessante estava na traseira. Não há outra forma de dizer, ele tinha um motor de helicóptero. Claro, tiveram que adaptá-lo para a estrada, como instalar radiador e conectar a caixa de câmbio. Mas inicialmente o 3.5 de 6 cilindros opostos foi projetado para isso. De novo, funcionou? Com certeza, cara, muito mesmo. Rodava suavemente, entregando respeitáveis 160 cavalos. Tinha torque para puxar bem em qualquer marcha, independente da rotação, e era muito confiável. Esses motores foram projetados para funcionar com o acelerador no máximo por horas, então andar num carro a meia velocidade não é nada para eles. Uma pena que Preston Tucker, o dono da empresa, não era tão bom homem de negócios quanto era visionário. Por isso a Tucker Automotive Company fechou após apenas 2 anos e 50 carros produzidos. Que pena. E essa é a lista. Curta, se inscreva, tudo isso e corta. Droga, do nada me deu vontade de cagar.